O que vou falar aqui para vocês é algo que verdadeiramente vai deixar vocês exatamente e extremamente espantados. Aconteceu um fato no norte há alguns anos atrás, onde havia um rapaz por apelido de Zé Fulô. E por motivo de desobediência, a sua mãe rogou-lhe uma praga, na qual ele iria se transformar em um lobisomem. E durante 7 anos de sua vida, ela também estipulou algumas regras dessa. E ela dizia que alguns instrumentos não lhe atingiria, mas haveria outros que poderiam ser fatais. Tiros não lhe acertaria, mas alguns outros metais poderia ser mortal. Meu tio Francisco havia se casado com Maria. E numa certa vez, Maria e seu pai estavam trabalhando na casa de farinha. Mas houve uma situação a qual o velho esqueceu a sua lamparina. Então foi pedido a Maria que voltasse a buscar, já que a sua casa não estava muito longe dali. Então, lá se foi Maria buscar a lamparina. E quando já estava voltando, no meio do caminho, ao olhar em uma barranqueira acima, próximo dali, ela avistou aquele enorme bicho preto. Pois o tal Zé Fulô, quando virava bicho, ficava do tamanho de um jumento. Maria, por ter avistado aquele bicho, olhando atentamente para ela, o medo, o pavor e o terror tomou conta de Maria, que começou a correr copiosamente, derramando todo o querosene da lamparina, e só parou quando chegou na casa de farinha. Maria, toda assombrada, com o coração na boca, mal podia falar, quando de repente o Zé Fulô, morrendo de rir, chegou na casa de farinha e disse a seu pai que havia feito uma pequena brincadeira com ela. Bem, nada foi levado a sério e o caso passou. Passado alguns dias, o pai de Maria estava em um mutirão com um grupo razoável de pessoas. E naquele tempo, havia um costume na qual o padeiro fazia os seus pães e saía vendendo por toda a redondeza. Colocava o balaio na cabeça e saía estrada fora para vender a sua mercadoria. Era uma época de tempos trabalhosos e bastante sofridos, pois também não havia ônibus naquele local. E pela estrada fora, lá vem o tal padeiro, com um cesto de pães na cabeça, para vender para o povo, sem mal saber o que estava por vir. O Zé Fulô, que agora estava apelidado por outro nome,
devido às resenhas, os sarros, que até ele mesmo entrava na bagunça toda. Lá estava no mutirão, e para ele não existia hora e nem momento para virar bicho. Ele se transformava a hora que bem o quisesse. Havia um bananal de um lado e um grande matagal do outro lado. E o Mané Jumento, com um ar de sarcasmo, disse para a turma se eles queriam comer pão. E o povo sem entender muita coisa, o respondeu dizendo que não haveria possibilidade, pois ninguém tinha dinheiro para comprar os pães. O Mané Jumento olhou para a turma e disse que daria um jeito, e se embrenhou dentro do mato. Os trabalhadores ficaram observando o que ele iria fazer. E quando o pobre padeiro estava caminhando pela estrada, o Mané Jumento armou o salto e pulou por cima do pobre rapaz, que, desnorteado, sem entender muita coisa, saiu derrubando pães por todo lado, num pau de carreira que nem dos pães se lembrou. O malvado Mané Jumento entrou no mato e foi se destransformar. E ao voltar, pegou uma forma de pão e o levou para todo o povo que ali estava. O padeiro ficou com tanto medo que nem voltou mais ali para buscar o seu balaio com o que havia sobrado de pães. E o sujeito Mané Jumento continuava com as suas perversidades e malandragem. E agora, os seus olhos estavam voltados a um pequeno bebê recém-nascido de uma vizinha próxima de sua casa. E sua maldade bateu o desejo de comer aquela pobre criança da vizinha. Então, ele arquitetou um plano e, de dentro do mato, somente observava e monitorava a casa da vizinha. Bem, o tal Mané Jumento, como havia dito, arquitetou um plano para pegar o bebezinho. E as casas do Nordeste tinham portas divididas, daquelas de abrir por cima e fechar a parte de baixo, ou vice-versa. A vizinha, sem saber absolutamente de nada, deixou seu bebê em casa e saiu para lavar roupas num riacho próximo dali. E já com o pequeno bebê a sós, o Mané Jumento se transformou, pulou a meia porta e foi até o bebê. Mas eu posso dizer que algo divino aconteceu naquela mesma hora. Ao levar aquelas garras enormes e peludas ao pescocinho da criança, o bebê agarrava sua enorme pelagem e ria copiosamente. E a besta fera, com um ar de espanto, se afastava e pulava para trás. E assim, cada vez que o animal encostava, era assim que a criança reagia. Até que depois de várias e várias tentativas, a criatura desistiu e foi embora. E isso o
próprio Mané Jumento contava ao pai de Maria, ao qual era muito seu amigo. Houve uma noite de lua cheia, que minha mãe e sua amiga tinham o costume de pescar nos riachos próximos dali. Onde elas pescavam, havia uma enorme pedra. E, num certo momento que estavam pescando tranquilamente, ao observar aquela pedra, elas avistaram um enorme cachorro, parado, sereno e observando a lua. Para não chamar a atenção daquele ser, daquele animal, elas rapidamente entraram na água e ali ficaram. Como já era por volta da madrugada, o frio e o cansaço o fizeram elas sair de dentro do rio. E ao chegar na enorme pedra, lá estava aquele enorme cão negro, parado. Mas elas pensaram e disseram: voltar para a água não dá mais. Então, fizeram as suas rezas e passaram pela criatura com bastante cautela e muito medo. Mas a fera nada fez com elas. Então elas caminharam por dentro do canavial e eu vi a criatura perseguir, até que chegaram em sua casa. Já dentro de casa, começaram a limpar os poucos peixes que haviam pegado no riacho. Preparando a comida, a minha mãe abriu a porta rapidamente e jogou os restos e tripas de peixe no meio do quintal. Quando de repente, somente escutaram aquela criatura comer aqueles restos que fora lançado lá fora. Mas a história é longa. E então, os 7 anos de maldição estava começando a findar. Mas naquela região, fora o Mané Jumento, havia outras feras que se transformavam para aterrorizar e tocar o pânico nas pessoas. E o Mané fazia questão de não esconder quem ele era. E conversando com um colega ali da localidade, esse mesmo dizia a ele que sua esposa estava próxima a dar à luz. E ele tinha muito medo que ela desse os ponteiros em uma hora indesejável, pois já conhecia a fama do lugar. Mas o Mané Jumento bolou um plano e afirmou proteger seu colega, se fosse o caso. E assim foi feito. Mas nada aconteceu. Naquela época, como todos bem sabem, o trabalho todo era feito por parteiras. E o colega de Mané Jumento, já de volta à sua casa com a parteira, quando pelo caminho foi indagado pela mesma se ele não estava ouvindo pelo meio do mato umas fortes pisadas que o acompanhavam ao longo do caminho. Mas ele disfarçou, inventou algumas desculpas até chegar em casa. E logo começou o parto de sua esposa. Mas o povo tinha o tal Mané Jumento
como lobisomem do bem, já que ele fazia essas coisas para ajudar as pessoas. Vencidos os 7 anos de sua maldição, o Mané Jumento passou a ser um benzedor. E já nessa época, mais tranquilo, mais sossegado, o povo volta a o chamar de Mané Fulô, como o chamava antigamente. Talvez por ele ter colocado moral e ter ganhado o respeito de muitos daquela localização. E o meu pai foi um dos quais recebeu o seu benzimento e espantosamente foi curado de sua dor de dente. E depois disso, o Mané Fulô mudou-se da fazenda e nunca mais fora visto. E ao longo dos anos, ficou marcada na história daquele povoado a lenda de Mané Jumento. Obrigado por ouvir a história. E foi real e verdadeira. Obrigado ao canal.